Bom, gente, o tema da minha mensagem é verdades que não podem ser ditas. Uma das coisas mais preciosas que podemos alcançar na vida é a verdade. Porém, a verdade é altamente perigosa. Muitas pessoas têm medo da verdade, porque a verdade pode conduzi-las a algo muito ruim. Então, algumas pessoas optam pela mentira, porque a verdade lhes trará grandes prejuízos. Mas se você observar Jesus, dentre tantas coisas que disse, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Me parece que ele quer dizer que nós precisaríamos de uma direção, um caminho que fosse pautado na verdade, para que conseguíssemos alcançar a vida. Se Jesus disse ser a verdade, talvez por isso a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Porque se Satanás é um opositor àquilo que Deus está fazendo, se Jesus representa a verdade, o diabo vai representar a mentira. Porém, às vezes a mentira pode ser mais lucrativa em algum momento para você, para mim, do que a verdade. Eu vou te mostrar algumas coisas rapidinho. Acho que à medida que minha voz vai esquentando, provavelmente agora deve ficar mais fácil. Depois eu me lasco. Certo? Mas vamos ver se eu consigo. João capítulo 10, verso 41, perdão. João 10, 41. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse era o quê? Então, na verdade, João só dizia o quê? Então, na verdade, João só dizia verdade. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Preste atenção, porque não faz muito sentido o texto em que lemos. João não tinha uma sinagoga, João não tinha uma mesquita, João não tinha uma igreja. O que João tinha era um ambiente árido, o que João tinha eram pedras, capim, a relva. Esse era o ambiente que João tinha como igreja. Não havia um bebedouro, não havia um banheiro, não havia nada de atraente para fazer mulheres com crianças, homens, deixarem suas casas para ir num ambiente desse. Preste atenção, hoje a igreja tem toda a estrutura que tem, e tem gente que não tem coragem de sair de casa para vir à igreja, para sentar numa boa cadeira, um ambiente climatizado, sonorizado. O que é que João carregava consigo, que fazia com que pessoas ficassem horas e horas ouvindo uma palavra dura? João não era fácil, raça de víboras. A história que João carregava não era uma história muito agradável. Segundo Jesus, do homem nascido de mulher, ninguém foi maior que João. E o texto faz questão de dizer que esse cara nunca curou ninguém. João nunca manifestou nenhum tipo de milagre, sem um ambiente apropriado para se pregar. O que é que João carregava consigo que fazia as pessoas
deixarem seus lares num ambiente desconfortável. Segundo Jesus, João carregava a verdade. Tudo o que ele dizia era verdade. Acabou morrendo por causa de uma verdade. Nós vamos dar uma olhadinha nisso aí também, certo? Porque cuidado com a verdade, que ela pode matar você, pode até te levar para o céu, mas fazer você perder o privilégio de viver aqui na terra. Bom, quando é que a verdade não pode ser dita? A verdade não pode ser dita e temos que ter um cuidado com isso. Quando a verdade pode comprometer ou gerar prejuízo para o sistema. Se alguém vai perder por causa da verdade, ela pode não ser dita. Se um governo notar que se o povo conhecer demais a verdade, isso vai gerar prejuízo para o governo estabelece uma mentira. Se um pastor começar a notar que os membros da igreja dele estão conhecendo tanto a verdade que está ruim de enrolar eles, tem pastor que vai achar que não é bom que seus membros descubram a verdade. Se seu filho começar a conhecer a verdade e você achar que a verdade não é boa, você vai tentar contar para ele uma mentira, mesmo que eu quer ver. Lembra quando a sua casa mais antiga não tinha geladeira, 150 canais, Wi-Fi, certo? Conforto. Mas todas as vezes que escurecia, seu pai queria que você entrasse. E você não queria entrar, porque não tinha nada de gostoso, atraente lá dentro. Seu pai só não queria ficar preocupado que você estava lá fora. O que é que seu pai falava para você? Que lá fora tinha o velho do saco que fazia sabão de nós. Pegava as crianças para fazer sabão. Quem lembra disso? Levanta a mão. Aí, sabãozinho. Hã? Eles te contavam, isso era verdade ou mentira? Para te prejudicar ou para te proteger? Mas era mentira. Então, quando a verdade começa a prejudicar, o sistema pode te oferecer uma mentira como uma boa solução. Vou te mostrar 2 textos para isso. Quer ver? Deixa eu ficar aqui fácil. Olha só. Mateus capítulo 28, verso 11. Coloca aí, eu vou diminuir os textos. Você pode ler para me ajudar? Deixa eu ver se é só esse que está bom. Vocês lêem bem, hein? Esse dia eu pedi para o pessoal ler numa igreja, sangue de Jesus tem poder. Bota o verso 12. Só mais um. Preste atenção aqui. Esse texto fala da ressurreição de Cristo. Os guardas estão tomando conta quando Jesus ressuscita, sim ou não? Sim ou não? Uma luz aparece, a pedra é removida, Jesus, e os guardas ficam caídos, como se tivesse morto. Tem ninguém morto, está só lá caidinho. Eles viram Jesus ressuscitar, sim ou não? Sim ou não? Viram? O anjo não removeu a pedra? Eles não sabiam que Jesus ressuscitou, sim ou não? Isso. Aí quem é que chega? A mulher. Chegou lá, a pedra estava removida, não tinha corpo, começa a chorar, o anjo falou: o que vocês estão fazendo aqui? Procurando no meio dos mortos aquele que vive. Vai lá e fala que ele ressuscita. Bom, quem saiu daquele lugar depois da ressurreição?
os guardas e os guardas sabem que ele ressuscitou, sim ou não? As mulheres sabem que ele ressuscitou, sim ou não? Sim. Todos os dois grupos conhecem sim ou não? Mas os grupos vão para lugares de fé. Os grupos vão nos anciãos e falaram mais ou menos assim, que a fofoca é minha. Meninos, vocês não sabem da maior. A gente estava lá, deu um clarão, nós caímos porque não somos otários. E o chefe dos crentes evadiu do local, mesmo depois de morto. Virou The Walking Dead. Sim ou não? Sim. Só que essa notícia é boa para eles. Isso vai gerar prejuízo ou lucro? Então os caras falaram, aí rapaziada, ele ressuscitou nada. Vocês vão falar que os discípulos invadiram o local, entendeu? Armados, e roubaram o corpo. E eles contaram isso para os outros. Você acha que teve gente que acreditou, sim ou não? E por que essas pessoas acreditaram? Por quê? Porque elas não conheciam a verdade. Essa história poderia convencer todo mundo, sim ou não? Só tinha um grupo que não seria convencido por essa história. Que grupo seria? O grupo Porque as mulheres sabiam e quando você sabe a verdade, não interessa o que o cara prega, não interessa o que o cara canta, não interessa a história que te contem. Então pare de querer viver uma vida com Deus pautada na verdade que os outros conhecem. E vai ler a Bíblia, vai orar, vai construir a sua história com a verdade. Porque quando você conhece a verdade, já era. Você pode até não discutir. Então você fala, mentira, isso é palhaçada. Você está entendendo? Por exemplo, uma mulher casou, aí vem falar para a senhora, olha, case, porque casamento é cada dia um milagre, uma maravilha. Você fala, não, conheço a verdade. Eu vou até casar, mas eu sei. Eu sei a peleja que é. Então, verdade. Muitas vezes uma verdade não é dita, porque se ela for dita, pode comprometer o sistema. Então, mesmo que alguém tente te contar uma mentira, é obrigação sua conhecer a verdade. Poxa, quem aqui já acreditou que rato virava morcego? Levanta a mão, quem já acreditou? Sangue de Jesus, eu também acreditava. Um dia eu achei um ninho de rato em cima do guarda-roupa. E como estava lá em cima, eu falei, ei, vira morcego mesmo. Quem aqui já acreditou que manga com leite matava? Mentira. Quem já acreditou que quando dava uma trovejada assim, tinha que botar um lençol no espelho? Levanta a mão. Isso. Mas é mentira. Quem aqui já acreditou que se o chinelo tivesse virado assim, você passava mal? Eu até hoje, se eu ver um chinelo virado, eu desviro. Você ri? Mas o que era tudo isso? Uma mentirinha, sim ou não? Inocente. Mas hoje, se você chegar em casa, tiver assim uma manga e um litro de leite, você faz o quê? Você faz uma vitamina, sim ou não? Por quê? Porque hoje você conhece a verdade. E aquela almoçadinha que você dava para tomar banho depois? Lembra quando você entrava meio assim, ó? Quando você entrava, você já ficava zonzo, porque acabou de almoçar. Conhece alguém que morreu? Mas já matou muita gente, segundo. Ok? É obrigação sua conhecer a verdade. Vou te mostrar um texto para justificar isso. Quer ver? Coloca aí para mim, por gentileza. Atos dos Apóstolos, 22, 25. Vamos lá? Preste atenção aqui. Vão bater no Paulo. Já estão prendendo para
Eu tenho um amigo meu que ele conta uma história que a mãe dele e o pai batiam muito nele. Ele ficou revoltado, Rondinelli. Entrou no mundo das drogas. Começou a traficar. Um belo dia a polícia pegou ele. Bateu nele. Ele descobriu que o pai e a mãe dele não sabiam bater nada. A polícia que batia, o pai só fazia carinho. Ficou 15 dias sem andar. Você está rindo, mas é sério. Escute só. Estão preparando Paulo para receber uma penalidade, sim ou não? Porém, eles vão bater no Paulo? Sim ou não? Não. Porque quando eles vão bater no Paulo, o Paulo vai dizer que aquilo não é lícito, é fora da lei. Quando ele conhece os direitos dele, por isso que um dos bichos mais detestáveis do mundo se chama advogado. Ele nem precisa ser advogado, basta estar estudando, para já ficar difícil. Porque eles conhecem o direito, meu filho. Não casa com advogada, não. Casa, não. Esse dia desse o cara me pediu oração, pastor Paulo. Eu queria pedir uma oração para um amigo que está enfrentando uma dificuldade na família. Falei, como é que é o nome dele? Me diga. E aí, o rapaz falou, pastor, apelidamos ele de Aladim. Eu falei, por quê? Casou com a advogada, divorciou, ela levou tudo, só deixou o tapete. Você está rindo, mas é sério. Então, quando você... Sangue de Jesus tem poder, acabei com o culto. Até o pessoal lá de fora já foi embora. Então, repita comigo, eu tenho que conhecer a verdade, porque nem sempre vão me dizer a verdade. Dependendo que seja conveniente, alguém pode dar uma mentirinha para tu, então fique preparado. Principalmente você solteiro. Segundo motivo pelo qual a verdade pode não ser dita. Vamos lá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. Vamos embora. Isso, vamos ler o 1 e o 2 só. Vamos lá. Verso 2. Preste atenção, aqui Paulo, o texto não está dizendo que Paulo vai contar uma mentira. O texto só vai dizer que os ouvintes de Paulo não podem ouvir determinadas coisas porque não estão preparados. Então, às vezes, as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. Um pastor, por exemplo, quando ele é questionado sobre alguns assuntos, e não apenas um pastor, principalmente no ambiente coletivo, o pastor Paulo tem muita experiência nisso, certo? Sabe, por exemplo, você vai tratar de álcool num ambiente coletivo, você pode dizer toda a verdade sobre o álcool? Não, porque quem está ouvindo são pessoas preparadas e despreparadas. Você vai falar sobre sexo? Dá para falar sobre sexo abertamente no ambiente coletivo? Não pode, porque ali tem gente preparada e gente despreparada. Então, às vezes, Paulo está dizendo, eu gostaria de falar coisas com vocês que eu não posso, porque ao invés de ajudar vocês com essas informações, eu posso prejudicá-los. Então é responsabilidade nossa deixarmos de sermos meninos, para que acessemos informações preciosas, porque tem alguém que não quer que você conheça a verdade, porque a verdade vai te libertar. E Satanás não quer que você saiba a verdade a respeito de você mesmo, a respeito do seu potencial. É assim que funciona. Então, o segundo motivo pelo qual a verdade pode não ser dita é porque o ouvinte não está preparado para ouvir. Nós temos que entender isso. Se nós não entendermos, vamos ter sérios problemas com isso. Então eu preciso, será que eu posso? Vou te contar um episódio.
A mulher está desconfiada que seu cunhado, irmão de seu marido, está aliciando seu filho. Há traços de pedofilia no comportamento deste rapaz. Aí às vezes a pessoa vem te falar de uma desconfiança e você pergunta a ela: você já falou isso com seu marido? Sabe o que ela diz? Eu não, porque se meu marido desconfiar disso, ele mata meu cunhado. Olha só, nós estamos, não estou dizendo que é uma verdade, eu estou fazendo uma suposição, mas o que essa mulher está me descrevendo é que não há nenhum preparo no ouvinte, certo? Para que ele tenha um equilíbrio para resolver isso de uma forma decente, apurar os fatos, se for verdadeiro, que o indivíduo seja encarcerado, removido do convívio social o mais rápido possível, para que não cause dano em mais ninguém. Mas a minha pergunta é, muitas vezes as coisas não se resolvem porque o ouvinte, ele não está preparado para ouvir a verdade. A mulher lá, ela não está aguentando mais o casamento. Tenta falar com o marido: vem cá, rapaz, vamos embora, vamos melhorar. Não estou gostando mais de você, não tenho prazer mais com você. Eu te vejo vestido, já não estou feliz. Se tu estiver pelado, aí é que complica. Mas ela não vai falar, porque às vezes o cara não está preparado para ouvir. Então, quando a coisa estoura, quem é que aparece? O divórcio. Poderia ter sido resolvido, sim ou não? Sim ou não? Se o ouvinte fosse preparado para ouvir a verdade. Às vezes, quer ver? Olha só. Há um tempo atrás aconteceu um negócio, uma experiência comigo. Estava num conflito com a minha mulher. Chamei meu filho, mora lá em casa, e testemunha. E ele fala: não me bota nesse rolo. Eu falei: mas vem aqui. Nós estamos preparados para ouvir a verdade. Então agora, contei a história e falei: meu filho, quem está certo? Eu ou sua mãe? Ele olhou e disse assim: pai, eu amo vocês dois. Eu falei: mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei quem estava certo, quem estava errado. Mas quando ele falou que amava nós dois, eu já entendi que nós dois estava errado. Eu falei: beleza. Ele achou que eu não estava preparado para ouvir. Mas eu estava. É lógico que eu estava mais preparado para ouvir, que era ela que estava errada. Certo? Não foi tão fácil. Tá certo? Mas você tem que se preparar. Hoje o rapazinho vai dar uma cantada numa garotinha, porque está interessado, uma menininha bonitinha, lá no... E ele, um rapazinho adolescente, chega lá e falou: menininha, tá, gostei de tu. Ele vai embora, o feioso. Tá? Às vezes ela até falou a verdade. A geração não está preparada. Aliás, esse é o terceiro ponto. Certo? A verdade não vai ser dita quando alguém achar que pode causar um trauma em você. Entendeu? Se alguém notar que vai te gerar prejuízo, pode falar o contrário. Entendeu? Por exemplo, a senhora engordou. A senhora precisa de alguém para dizer que a senhora está gorda? Não. Só tem uma pessoa capaz de dizer que a senhora engordou. Quem é? Não, nem o espelho. Balança. A senhora só balança, não quer saber. Balança não está para defender a senhora, não está para defender o seu marido, está para defender nada. A senhora sobe. Minha mulher tem o hábito de falar isso comigo: Cláudio, engordei. Eu falei: quantos quilos? Ela falou: não sei, eu só sei que eu engordei. Eu falei: mas nós temos que saber quantos quilos. Vai lá. Ela tem um medo daquela balança, que eu subo na balança até desconfiado, se essa balança não vai me fazer mal. Certo? Mas o que a balança fala com ela? A verdade. Entendeu? Mas tem verdade que traumatiza. Então,
Ninguém precisa falar que a senhora engordou, envelheceu. Olha lá no espelho. Conta as rugas, se puderes contar. Saiu da tenda. Tá certo? Ué, é verdade. Mas a verdade dói, sim ou não? Sim ou não? Isso, e às vezes traumatiza. Por exemplo, um garoto levou o não da garotinha. Pode ficar traumatizado. Não. Me disseram não. Será que eu sou homem? Sou mulher. E agora? Traumatizei. Aí a turma mais velha aí. Tu levou fora de garota quando era novinho? Levou. Tu levou fora? Levou. Tu levou. E tu perdeu a identidade? Perdeu nada, porque a nossa geração estava acostumada a lidar com não. Levava o não da garotinha, nós ia lá no curral conversar com a cabrita, que já via nós e já fazia assim, ó. Bé. Tá vendo como é que os caras lembram? Tá, saudade. A cabrita, meu Deus do céu. Ela, cuidado que você pode estar rindo de tu. E da minha voz também. Sangue de Jesus. Como um homem pode falar tão fino? Você está rindo? Se você gosta do texto, vai o texto aí para o trauma. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 18. Coloca aí. Vamos lá, que eu não vou ler nada. Vai lá. Eles estão com medo de dizer a verdade para Davi, sim ou não? Porque está com medo dele ficar traumatizado. Olha bem, como é que nós vamos dizer que o filho dele morreu? Ele vai entrar em colapso. Então, muitas vezes, as pessoas não vão te dizer a verdade. Por quê? Porque vão achar que essa verdade vai te traumatizar, te causar mal. Só há um jeito de você receber a verdade. As pessoas descobrirem que você é maduro o suficiente, equilibrado o suficiente para lidar com ela. Senão, pessoas que te amam, pode te omitir a verdade. Nosso casamento acabou. Eu não vou dizer isso. Tenho medo de traumatizar meus filhos. Tenho medo de traumatizar minha esposa. Então tá bom. Então eu vou viver uma mentira num relacionamento extraconjugal. Porque eu não quero traumatizar. A mentira sempre será uma boa opção. Ela é sempre um barco que navega. Quando Marcos capítulo 4, verso 35, Jesus entra num barco e vai atravessar de lado, a primeira coisa que é dita no texto é que com o barco de Jesus havia também outros barquinhos. E um deles é o da mentira. Ele é altamente conveniente em alguns momentos. No momento que eu esqueci de fazer. No momento que eu não quis fazer, mas não tenho coragem de dizer. Sabe? Você pode encontrar um crente. Um pastor pode encontrar um crente na segunda-feira que ele notou a falta do crente no culto de domingo. E diz, cara, não te vi ontem. E quem é que encosta logo do seu lado para te oferecer uma carona? O barco da mentira. Fala que tu passou mal. Fala que tu estava lá e ele nem viu. Fala. A mentira sempre será uma boa opção momentânea, mas altamente perigosa. Então prepare-se para ouvi-la. Por último, às vezes a verdade não deve ser dita, porque o mensageiro da verdade não tem habilidade nenhuma para falar. Porque tem gente que se acha detentor ou detentora da verdade. Quer dizer, a qualquer hora, de qualquer maneira, em qualquer lugar, e não se preocupa com nada. Eu vou te mostrar isso, biblicamente. Olha só,
2 Samuel 1,16. Vamos lá? Isso aí. Sabe o que está acontecendo? Acaba de morrer o maior inimigo de Davi. Quem é? Quem era? E o mensageiro acredita que vai ganhar algum benefício se melhorar a informação. Existe uma verdade nesse texto. Qual era? Saul morreu, sim ou não? Mas o cara que matou Saul, não, Saul morreu porque se lançou sobre a sua própria. Mas esse mensageiro achou que com essa mensagem receberia algum crédito. Faltou a ele a habilidade para entender que Davi não ia ficar feliz com a morte de Saul, principalmente porque Jonatas, seu amigo, também estava morto. Faltou informação a esse mensageiro, faltou a ele despreparo. Agora dá uma olhadinha nesse aqui, 2 Samuel capítulo 12, verso 1. Coloca aí, vamos lá. Preste atenção, uma das piores missões de Natã, dizer para Davi que ele era um adúltero, falar a verdade sobre o que Davi tinha feito. Se tornou alguém dissimulado, mandante de um crime. Não era fácil falar isso para Davi, mas Natã disse para ele sim ou não? Sim ou não? Mas disse a verdade com muita habilidade, com muito respeito, mesmo estando dizendo a verdade para um rei. Ou você pode ser um jovenzinho, um adolescentezinho, seu pai, sua mãe pode estar até muito equivocado a respeito de algumas coisas, mas se quiser dizer para eles a verdade e até mesmo chamá-lo a atenção, faça isso com todo o respeito e amor. Aprenda a dizer a verdade com carinho, com amor e com respeito, principalmente se ela não for boa de se ouvir, se ela não for fácil de aceitar. A vida está tentando há muito tempo conversar com você sobre a verdade, falar com você sobre o valor de sua alma, falar de você que você não sabe o dia que vai partir, falar com você que você pode viver uma vida extraordinária ainda nessa terra. Mas me parece que muitos querem acreditar mais na mentira de que você ainda tem muito tempo de vida, que todo mundo pode morrer, menos você. Que não precisa ser agora, sabe? Que você não precisa tratar seu cônjuge bem, porque você ainda tem muito tempo. Dá para trabalhar bastante, sabe? Dá para não dar atenção aos seus filhos, porque eles não vão crescer, eles vão ficar pequenininhos. Eu vejo isso nos meus netos. Falei para minha esposa, essa semana ainda, eu vou pegar meu neto e vou com ele no Parque dos Dinossauros, ali em Miguel Pereira. Eu viajei praticamente a semana toda, preguei direto. Mas será que meu neto pode me esperar para crescer depois? Não. Se eu tentar escutar isso,
Se eu tentar escutar que minha mulher vai entender que eu trabalho tanto, para levar o recurso para casa, tem alguma coisa de errado. Isso é mentira. A minha mulher não quer que eu deixe de trabalhar, mas ela não quer se sentir viúva de um marido vivo. Mas vamos acreditar nas mentiras, sabe? Vai aparecer uma dorzinha, diga que não é nada. Isso, diga que a dor nem está aí. Acredite nessa mentira e não procure um tratamento em momento hábil e enfrente a morte lá na frente. Nós estamos rodeados de histórias, envoltos em verdades e mentiras. Hoje não é mentira mais, é fake news. Uma palavra mais bonitinha, certo? É isso? Então vamos, e pasmem vocês, nós temos algo mais perigoso que a mentira. Meia verdades. Meias verdades. Começa-se muito bem, né? É assim, são meias verdades. Você não sabe aonde vai. Agora acompanhamos uma eleição que parece a eleição de Salazar. Se Salazar ganha, Salazar fica. Se Salazar perde, Salazar não sai. Pare e pense o tempo inteiro. Não estou dizendo que... Mas hoje está tudo muito obscuro. Está tudo muito nebuloso. Quer uma dica? Diminua a velocidade. Dirija a sua vida com mais segurança. Pode demorar um pouco, mas a chegada ela é garantida. Enquanto isso, esteja envolto em informações. E cabe a você descobrir se elas são verdadeiras ou falsas. Eu vou contar um episódio e termino aqui. Eu fui fazer uma visita a um amigo na Inglaterra. E ele me disse: Cláudio, eu vou te levar num restaurante legal para comer. Ele é um cara que recebe muito bem, um gentleman, um cara extraordinário. E ele me levou. E eu tenho descoberto que Deus tem me tratado de uma forma muito cuidadosa, sabe? Então, o cara, eu já estava na Inglaterra, que já era. O camarada me leva num restaurante que já era muito bom. Aí ele me diz assim: Cláudio, o proprietário desse restaurante é um ex-açougueiro que ficou famoso e que tem este restaurante em diversas nações. Dificilmente ele está nesse restaurante. E mesmo que ele esteja, ele não vai em qualquer mesa. Eu não tinha ido no restaurante para tirar foto. Eu tinha ido no restaurante para comer. Eu sou o cara de Xerém. Se eu chego lá, o cara fala: aqui tem um frango com quiabo, uma polenta, eu estou dentro para comer os ossos na mão. Sei lá quem é o cara. De repente eu vejo um cara parecido com o Van Damme, com um óculos pequenininho, com uma bandeja na mão, vindo na minha direção. Aí o cara falou assim, o amigo falou: Cláudio, é ele? Eu falei: é ele, o dono do restaurante, dane-se. O importante é que está vindo comida, pensei. Aí ele botou a bandeja assim, na mesa de carne, certo? E começou a fazer um negócio lá com sal. Sim. Aí o cara filmou. Eu achei legal, exótico. Comi a carne, estava boa a carne. Beleza. O bobo aqui não sabia quem era o cara. Eu não tinha conhecimento da verdade. Sabe o que eu fiz? Peguei esse vídeo, postei na minha rede.
Esse restaurante vende carne com ouro, uma folha de ouro, sei lá. O único ouro que eu tenho na vida é na aliança. Menino, falaram que eu roubei o dízimo dos crentes. Viajei para Dubai para comer carne com ouro. Aí eu pensei, nunca comi carne com ouro, nunca fui a Dubai, entendeu? E nem roubei o dinheiro dos irmãos. Mas você seja franco, não tem um montão de gente, talvez até você que está aqui, e se não está aqui, você que está na internet, pensou, olha lá, o pastor em Dubai, comendo carne com ouro, com dinheiro dos irmãos. É porque eu sou crente, que se não dá vontade de falar, vá para o inferno e manda lembrança para o Satanás. Então deixa eu falar uma coisa para você. Vão falar mentira de você também, mas às vezes também vão falar umas verdades de tu. Falou que você é fofoqueiro, que você é palhaço. Quem aqui já ouviu falar que eu sou palhaço? Levanta a mão, pode levantar. A verdade dói, mas precisa ser dito. Vim fazer uma terapia. E seja franca, seja franco. Quem já escutou uma mensagem minha, já viu algum texto isolado meu no TikTok, você falou, esse pastor é um palhaço, levanta a mão. Agora aumentou o número. Mas sabe por que você levantou a mão? Porque o tom que eu usei para trazer a sua verdade demonstrava que eu não iria ficar chateadinho. Nossa, eu vou levantar nada, cristã. Vai apontar para mim, vai falar que eu tenho defeito também. Você tem, mas não é ser palhaço. É ser fofoqueiro, mas palhaço não. Então, meu filho, se prepare para a verdade. Porque ela vai vir na sua direção. Quer você goste ou não. Eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre um texto bíblico. Coloca para mim, por gentileza. São apenas 5 versículos. Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. E sucedeu que nos dias em que julgavam, que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos eram Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Palavra do Senhor. Amém? Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre a dinâmica dessa família, o que essa família enfrentou, como as coisas aconteceram e como essa família sobreviveu a tanta tragédia, a tanta coisa ruim, tá certo? Algumas coisas estão explícitas no texto, outras, porém, eu quero pensar com você e ainda fazer uma aplicação. Vamos imaginar um tempo onde namoro não existia. É esse tempo. Vamos imaginar o tempo onde os pais tratavam o casamento de seus filhos. A menina ainda era uma adolescente e seus pais já escolhiam para ela um marido. Os pais do rapaz combinavam com os pais da noiva, certo? Não havia basicamente contato nenhum, tá certo? Entre os dois, durante este período, era algo que cabia às autoridades e pronto. Era assim que funcionava.
só para você entender. Mas esse casal se casa, e me parece que as coisas vão bem. A Bíblia não fala sobre seu casamento, não vai dar os pormenores dessa história, mas da união deste casal, Elimeleque e Noemi, nasce seu primeiro filho, Malom, um menino, algo extremamente esperado por um casal judeu, um homem, aquele que vai levar o nome de sua família adiante. Ter filhos homens era muito importante naquela cultura. Então me parece que eles são bem casados, é verdade. E agora tem seu menino, olha que coisa agradável. A esterilidade abateu tanta gente, Raquel, Rebeca, Sara, certo? Ana, mas não bateu Noemi. Olha que coisa boa. A família, que eram de 2, acaba recebendo a chegada de mais um, o primogênito Malom. E se não bastasse, os céus vão agraciar novamente aquela família que continua crescendo. Agora nasce Quilion, o segundo filho de Elimeleque e Noemi. O que vemos aqui, provavelmente, alegria, satisfação, além do prazer e da intimidade sexual. Aquela é uma família em ascensão, em crescimento, vivendo seus momentos bons. É verdade, momentos áureos. Chegam Malom e Quilion, e as coisas estão bem. Mas eu não sei se você reparou, o texto diz que a fome chega em Belém de Judá. Uma crise chegou para aquela família. Aquela família agora tem que conviver com a escassez de alimento. Está faltando comida. Ou seja, aquela família foi exposta à fome. Agora as coisas não tão fáceis. Chegou talvez nessa história a primeira crise que aquela família vai ter que conviver. Talvez poderíamos adaptar esta fome, não uma fome de alimento nos nossos tempos, mas uma fome de proximidade, de carinho, de afeto, de valorização a pessoas que estão perto. Hoje a opinião de quem está do outro lado do mundo, os likes que vão ser recebidos nas redes sociais, a opinião das pessoas a nosso respeito se tornou mais importante do que, na verdade, a opinião das pessoas que nos amam. Hoje conversar com pessoas, certo, estar próximos de pessoas que não têm nada a ver com a nossa vida, às vezes é mais lucrativa, é mais benéfica, enquanto mulheres estão famintas, enquanto filhos estão famintos da presença do pai, o marido está faminto da presença da esposa, da atenção, do carinho, do respeito, da intimidade. A mulher está com fome de valorização. Pessoas estão muitas vezes sentindo uma carga muito grande pela deficiência. Mas eu quero te mostrar o que é que o chefe dessa família é capaz de fazer quando a crise se estabelece. Elimeleque resolve desobedecer à lei de Moisés. Ele olha para sua casa, seus filhos estão morrendo, sua esposa está exposta ao perigo, à fome. Então ele reúne o que tem e sai de Belém para peregrinar numa nação estrangeira. Ele vai para território moabita, porque lá tem comida, certo? Ele vai atrás de um lugar que tem comida, porque se o marido deixar a mulher com fome, a mulher vai atrás de comida. Se a mulher deixar o marido com fome, aqui eu não estou falando de alimento, de arroz e feijão, eu estou falando de carinho, de afeto, de respeito. Inevitavelmente, se seu filho tiver com fome e você não der comida para ele, ele vai para onde tiver comida. E aí você depois começa a descobrir onde ele está comendo, o que ele está pensando, como as coisas estão acontecendo nele. A verdade é essa. Para não morrer
as pessoas vão lutar por sua subsistência. Então, se uma mulher não é valorizada dentro de casa, se ela não é respeitada dentro de casa, isso não significa que ela é uma mulher sem vergonha, vadia, não é nada disso não. Às vezes, ela simplesmente está com fome e vai atrás de algo para alimentar. E talvez ao encontrar isso, o sentimento acaba mudando ao longo da situação, e aí um adultério, uma exposição e outras coisas vão acontecer. Elimeleque é alguém, onde é que tem comida? É no território moabita. Mas o Moisés escreveu coisas seríssimas a respeito do território de Moabe. Não se misture com aquelas pessoas. Mas como eu não vou me misturar com elas, se lá é o único lugar que tem comida? Se lá é o único lugar que pode me ajudar nesse momento de perigo? Olha só, nem sempre seu filho vai porque quer. Não, às vezes ele vai porque ele é órfão de pais vivos. A mulher é viúva de um marido vivo. Há uma necessidade e as pessoas acabam indo buscar. Elimeleque leva a sua família para território moabita. E lá ele vai encontrar o que ele está procurando. Na cabeça dele é um período de transição. Na cabeça dele é só até as coisas melhorarem em Belém. A hora que as coisas melhorarem em Belém, voltar a chover, a terra voltar a produzir, ele sai de Moabe e volta para Belém. Esse é o desejo e provavelmente a mente desse cara. Porque agora não é mais ele e a esposa. Chegaram Mahlon e Quilion. Mas o texto diz que ao chegarem em território moabita, um componente dessa família vai embora. Seu nome, Elimeleque. Elimeleque morre. Sai. Ele saiu do cenário. Pronto. Foi uma tragédia, foi. O líder, o pai, o protetor, certo? O provedor, o homem que tomava as decisões, morreu. Porque essas são as histórias das famílias. Ora pessoas estão chegando, como chegou Mahlon e Quilion. Ora pessoas estão saindo, como Elimeleque, porque a vida é desse jeito. A dinâmica da vida é assim. Momentos de alegria, de satisfação, mas momentos de dor, momentos de crise, de gente que está buscando resolver as coisas. Elimeleque morre. Agora eles têm comida. Um problema foi resolvido. Eles não vão morrer de fome, mas eles perderam o seu pai. Noemi ficou viúva. As coisas estão mudando. Uma nova fase conduz essa família para um novo modelo de pensamento. O homem não está mais presente. Noemi já não é mais novinha. As coisas, me parece, estão indo bem em território moabita. Os meninos estão prosperando, estão se adaptando com facilidade. Então, eles resolvem se casar com mulheres moabitas. Então agora Mahlon e Quilion, eu não sei qual a diferença que eles tinham de idade, eu não sei qual a diferença de tempo que eles se casaram. O texto diz que o tempo que eles vão viver por ali são 10 anos, então é suficiente para toda essa dinâmica acontecer. Agora, essa família que começou para 2, pulou para 4, voltou para 3, agora vai para 5. Agora chega as 2 noras da viúva, a esposa de Mahlon e a esposa de Quilion, Orfa e Ruth, elas agora são inseridas na família. Provavelmente agora ficou um pouco mais suave. Os meninos se casaram, alguma celebração deve ter acontecido. Se não houve celebração, pelo menos houve a satisfação de ter agora uma companheira, alguém para dividir, certo? A sua vida.
Agora Noemi já deve estar um pouco mais suavizada também, com 2 meninas novas para ajudá-las nas tarefas domésticas e cuidar daqueles rapazes, e a vida vai andando. Porque a história precisa prosseguir, com gente chegando, com gente saindo, com gente morrendo, com gente nascendo. É assim que funciona. Essa é a dinâmica de todos nós. Elimeleque saiu, tá bom, mas Orfa e Ruth entraram. Então agora essa família provavelmente vive um momento bom, agradável. Finalmente parece que as coisas estão melhorando. Mas chegou a hora de sair mais 2. Agora morre o Mahlon e o Quilion. Os 2 rapazes morreram. De que eles morreram não interessa. Qual foi a causa da morte? Essa não é a questão. O que a Bíblia está querendo mostrar é uma família comum, que perde, que ganha, que chora, que ri, que nasce, que morre, mas que tem que aprender a conviver e se estabelecer em qualquer tipo de ambiente. É assim que funciona. Seja ele agradável ou desagradável, favorável ou não. Porque é assim que acontece. Tem períodos no seu casamento que as coisas estão bem, a chama está acesa, está dando certo, está todo mundo empregado, está com saúde, uma comunicação legal. Tá bom. Para sempre? É lógico que não. Vai ter o dia que a conversa é quase impossível, certo? Que o desejo praticamente parece que sumiu, que a confusão parece que é a melhor amiga, porque é assim que funciona. E nós precisamos aprender a sobreviver tudo isso. Não se renda a esse modelo mentiroso da internet, envoltos em fotos e vídeos que querem mostrar apenas uma aparência que não expõe a realidade de ninguém. A verdade é o seguinte, meu irmão, tu tem família, o bagulho é doido, o pau canta. Tem dia que você fala, o que é que eu estou fazendo nesse troço? Você olha para esse homem e diz, onde eu estava quando eu peguei essa praga? Você olha para sua mulher e diz, Senhor, o que é que eu fiz da minha vida? Seu filho olha para você e diz, eu conheci um pai melhor, uma mãe melhor. Você está rindo, mas é sério. A dinâmica, ela vai mudando. Agora morreu os 2 caras. Agora a família volta para 3. Uma sogra e 2 noras. Pensa num troço desse. E deixa eu te dar uma notícia. Segundo algumas pesquisas, 85% das sogras são consideradas por genro e nora como segunda mãe. 85% das sogras são consideradas por genro e nora como segunda mãe. O que indica que sogra é gente boa. Mas 15% de sogras xiita dos infernos são capazes de macular a imagem das outras 85. Falou em sogra, parece, não é? Parece que é um troço ruim, mas não é não. Então, ficou Noemi, a velha, e as 2 meninas. Sim ou não? Vai piorar. Agora sai mais uma. A tal da órfã. Porque Noemi quer voltar para Belém, porque já está velha. Falou, eu vou morrer na minha terra. Então eu vou voltar para lá. Tá? Cheguei aqui com meu marido e com meus 2 filhos e agora sobrou 2 noras. Eu vou voltar. Aí as 2 meninas falaram para ela, nós vamos com a senhora, poxa. Viemos até aqui. Aí Noemi diz, meninas, deixa eu explicar a vocês como é que é o negócio. Meu povo é muito seletivo. Ninguém lá na minha terra vai casar com vocês não. Entendeu?
É melhor, vocês não são virgens, vocês não são pertencem ao meu povo, então é melhor vocês ficarem aqui, não vai dar certo comigo, é perigoso. Entendeu? Não tem garantia. Deixa eu falar uma coisa para você. Construir uma família não tem garantia nenhuma não, você só descobre no caminho. Esse dia a pessoa falou: pastor, como é que eu acho a pessoa certa? Não acha, tem mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. Como é que você vai achar a pessoa certa no meio de 8 bilhões? Qual é o segredo? Pegar a errada e ir trabalhando. Mas é verdade. Entendeu? Você pega alguém que você deu uma avaliada, parece que não é tão ruim. Só parece, porque ninguém se mostra totalmente antes de casar. Para de palhaçada. Ninguém, porque se o indivíduo mostrar quem ele é antes de casar, não casa. Então nós esconde um pouco. Você lembra, rapaz, quando namorava? Lembra agora, eu quero mexer na memória feminina. Você lembra de seu namorado, pelo menos uma vez, ter soltado um gás, um peido, perto de tu quando namorava? Você lembra? Dificilmente, só se for por acidente. Porque ele, se desse vontade e ele estivesse te namorando, o que ele faria? Dá licença um pouquinho que eu vou dar um pulinho ali. Aí ele ia, fazia, sacudia, conferia e voltava. Já cumpri minha missão. Porque ninguém se mostra totalmente. Não tem disso. Então não tem pessoa certa. Não tem garantia. É essa a dinâmica. Chegando, saindo, sorrindo, chorando, perdendo, ganhando, certo? E nós temos que prosseguir. Noemi está explicando isso, meninas, não vão comigo, é perigoso. É isso que ela está dizendo, certo? É perigoso ir comigo. Vão, sejam felizes, casem com um moabita. Vai viver a vida de vocês. Noemi conversando com Ruth e com Orfa. Por quê? Porque essa família está para ir para a próxima fase. E agora ela vai descobrir algo que não tinha acontecido antes. O que é? Alguém que vai embora, mas não morreu. Alguém que desistiu, mas continua vivo. Porque tem gente que já desistiu do casamento, mas continua casado. Desistiu de ser pai, mas ainda tem seus filhos. Não quer mais eleger o homem como pai, mas continua vivendo debaixo da mesma casa. Agora essa família vai enfrentar a dor do abandono de alguém que, ao avaliar a situação, decidiu que era arriscado mesmo, porque é arriscado ter filhos, porque é arriscado casar, porque é arriscado, porque o medo tomou conta. Orfa diz, depois do argumento de Noemi, ela sai. Então preste atenção, de 2 foi para 4, de 4 voltou para 3, de 3 foi para 5, voltou para 3, 3 agora vai para 2. Orfa resolve ir embora. Ela sai. Ela vai, ela desistiu. Chorou. Mas virou as costas e foi embora. Pastor, ela vai para onde? Eu não sei. O que vai acontecer com ela? Eu não sei. A Bíblia faz questão de eliminar a história de pessoas que desistem. Poxa, pastor, o senhor está sendo duro. Poxa, será que as pessoas elas devem prosseguir? Eu acho que elas devem ser mais sensatas na hora de tomar decisões em torno de algo tão sério. Não tratar com tanta banalidade assuntos tão profundos e sérios. Orfa olhou e disse, eu vou embora. Então sobrou quem? Noemi e Ruth.
Agora, Noemi vai tentar convencer Ruth a tomar a mesma decisão que Orfa. Volta, Ruth. Pega o exemplo da outra menina e vai embora, filha. E comigo é muito arriscado, ir para a minha nação é muito arriscado. A Noemi não vai ter sucesso com Ruth, porque Ruth aprendeu coisas que Orfa não aprendeu. Orfa morou na mesma casa, morou pelo mesmo tempo, conviveu com Noemi, com Elimeleque, com Malom e com Quilion, e também conviveu com Deus. Mas me parece que o modelo de relacionamento de Orfa com Deus não foi tão forte o suficiente para que ela conseguisse superar esse medo. Porque preste atenção o que Ruth diz para Noemi: não insista para que eu te deixe, nem me peça para que eu volte. O teu povo será o meu povo, o teu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, morrerei eu, e ali eu serei sepultada. Ela fala de algumas coisas. Ela fala de um relacionamento forte, firme, é verdade, entre ela e sua sogra. Mas ela nos dá um motivo que Orfa não tinha. O governo do coração de Ruth era governado por Deus. Então ela disse: eu não tenho medo de ir para onde você está indo, porque Deus vai comigo. Não interessa para onde a vida te leve, meu irmão. Seja para onde for que a vida te levar, leve Deus como seu companheiro de viagem. Vai ter momentos ruins, de perda, de humilhação, de crise. Vai ter momentos que a pauta pode entrar divórcio. Sim, momentos duros, desafiadores também fazem parte de nossa história. E vem testar a força que nos une. O texto diz, depois você lê, o texto diz que quando Noemi viu que Ruth estava decidida, parou. Não posso mais insistir com ela. Ela já disse que não tem medo. Ela já disse que Deus vai dar vitória a ela. Então eu vou levar essa menina comigo. E agora as duas vão embora. Ruth e Noemi. Orfa já saiu, foi embora. As duas vão para Belém. Chegam em Belém. O povo vai recebê-las. Uma estrangeira chegando com a nativa. Todo mundo reconhece Noemi. Ela é esposa de Elimeleque, mãe dos 2 meninos. E o povo vai até ela, principalmente as mulheres. Olha aí, quem voltou? Voltou? Noemi. Noemi disse: me chama desse nome mais não. Meu nome a partir de agora é Mara. Eu estou amargurada mesmo, porque eu saí daqui com meu marido, meus 2 filhos, e voltei só com a nora. Deus descarregou contra mim a sua mão. Preste atenção no que essa mulher está falando. A frase dela, o texto dela, fala de sua dor. Algo que as pessoas não estão muito afim de saber não, meu irmão. Essa é a grande verdade. As pessoas querem conviver com a sua glória, com o seu carrão, com a sua vida boa. Quando as coisas ficam ruins, eu fiz hoje um casamento, agorinha mesmo, e eu falei, durante o casamento, eu falei: olha, pouquíssimas pessoas que estão com vocês nesse momento vão estar com vocês quando o bicho pegar. Essa é a grande verdade. Quando as coisas ficarem ruins,
porque ficam. E nós temos que aprender a lidar com isso. Agora as duas chegam. Noemi diz o que está no seu coração e as duas vão morar juntas. O que é que elas precisam? E o que é que elas são? Uma família. Só sobrou as duas, mas as duas se mantêm unidas, juntas. Uma vai ficar com o serviço doméstico, outra vai se apegar à cultura da lei e vai catar os restos do Ceasa. Entendeu? O que sobrar, aquilo que fica, né? Que não é comercial, aquelas espigas que ficaram defeituosas, a lei fazia com que as pessoas deixassem isso para trás, para que pessoas como essas pudessem sobreviver. Mas elas estão lá, meu irmão. Talvez a vida de Ruth seria muito melhor em Moabe. Agora ela está lá com as unhas sujas de terra, catando entre, certo, as vielas, aquelas coisas que foram reprovadas. Em casa está sua sogra. É isso. O que elas estão? Elas estão começando do zero. Do zero. O que elas têm? Quase perspectiva nenhuma, mas não desistiram. Recomeçar do zero, às vezes, é importante zerar o game. Sabe qual é? Tentar pegar tudo aquilo que esse homem te disse, tudo isso que ele te fez, todo o apoio que ele ofereceu à mãe dele, toda a negligência, tudo aquilo que ele te feriu, pegar aquilo que ela fez ou deixou de fazer, sabe, aquelas coisas, aquelas perturbações feitas pela pessoa ou por terceiros. Porque grandes problemas hoje que as famílias enfrentam, e principalmente os casais, às vezes não tem nem a ver com o casal, tem a ver com a interferência de outras pessoas. Porque a família cresce, e aí é o fulano lá da ponta, que está desempregado, ou que não paga os outros, ou que se enrolou, que coloca seu dinheiro num joguinho. Às vezes acontece isso. Às vezes isso pode passar pela sua vida, você não está imune a isso não. Agora, precisa zerar. Tem hora que tem que parar, sabe? Senta aqui, filho. Fala para mim, o que é que eu te fiz ou deixei de fazer que te feriu tanto? Vamos zerar isso. Eu vou lutar com todas as minhas forças para não repetir o que eu fiz. Mas me diga, pelo menos, para que a gente consiga zerar. Elas estão começando do zero. Parece que não é nada. Ruth vai respigar, catar os restos. Ela entra numa fazenda de um homem que ela não conhece, para ela é tudo novidade. Ela não sabe muita coisa daquela cultura. Ela sabe o que viveu com seus sogros, com seu marido. Mas agora, ela está trabalhando na terra de um homem que pode ser a esperança para que essa família não morra. Ela não sabe, mas ela foi exatamente para a terra de um homem chamado Boaz. Aí eu tenho que dizer a você, por mais absurdo que possa parecer, que para mim isso é uma providência divina. O Deus que ela diz servir está abrindo os caminhos para ela mesmo que ela não entenda. Ela vai trabalhar na terra desse cara, o nome dele Boaz, certo? Um belo dia que ela está lá catando as espiguinhas, o Boaz veio para visitar a fazenda, para dar uma olhada, e tinha uma mulher catando os restos, viúva, catando os restinhos. E aí o cara que é dono da fazenda ficou de olho nela. E falou para um cara dele assim, falou, quem é aquela lá, ó? Aquela lá, ó. Legalzinha ela, hein? Ó, o cara é o latifundiário, o dono da parada. O cara falou, aquela é a Rutinha. Ela veio com a Noemi, uma moabita viuvaça.
O cara falou, maneira ela, hein? Ela veio, né, com a... Mas por que ela veio? Não, ela veio porque ela não abandonou, ela é uma menina decente, uma mulher cheia de qualidade, olha só. O cara falou, maneira essa dona, hein? Aí esperou ela chegar na hora do lanche, que fazia nos intervalos da colheita. Falou, fique aqui, Rutinha. Muito prazer. Que Deus te dê vitória sobre os seus sonhos e aquilo que você busca. E ela pensou assim, estou buscando é um homem, maluco. Não era isso que ela estava buscando? Sim ou não? Sim. Um cara para tirar a vergonha dela. E ela nem sabe que ele é parente do marido, que a família vai continuar. Ela falou, aí ele falou, depois você lê, gente, eu acho incrível. Ele falou assim, pega um pedacinho de pão assim e bota nessa boquinha sua. Está escrito. Não é bem assim, mas é quase assim, né? Eu aqui estou. Eu gosto do Boaz. Ele falou, pega assim, molha o pãozinho assim, filho, ó. Falou para ela, ó, no final dessa paquera, ele falou, ó, vou logo falando uma coisa para tu. Não vai catar na fazenda dos outros, não. Fica aqui na minha. Entendeu? E eu já falei para nenhum dos meus criados passar a mão em tu. Mexer com você. Fica aí, Rutinha. Rutinha falou, nossa, o senhor é tão bom. Sim, falou meu coração. Boaz é melhor que Adão, porque outra declaração ruim, Adão, né, quando viu Eva. Osso do meu osso, carne da minha carne. Parece troll de açougueiro, não parece? Gente, eu morro de rir lendo a Bíblia. Aí, olha a fofoca. Depois você lê, que a fofoca é boa. Aí, o Boaz falou para os empregados dele, olha, rapaziada, vocês vão catando as coisas, mas de vez em quando vocês olham para trás. Quando vocês olhar que atrás de vocês vem Rutinha, deixa umas espigas maneiras para ela, que Rutinha merece. Só para Rutinha, para as outras não, a bagunçada não. Essa aqui é legalzinha. Tinha outra mulher catando, sim ou não? Mas todas elas se deram bem? Então, aquelas que temem a Deus arrumam um homem, e as outras ficam na pista. Ou fica na eira. Tá certo? Aí, um dia, para a gente encurtar, Ruth chegou em casa, mas chegou com uma cesta básica, daquela com azeite de galo, certo? Aquela com queijo. Pensa naquela, estou só adaptando, tá bom? Aquela cesta básica. Quando ela chegou com aquela cestona, a véia, a macaca véia, a Noemi, porque elas faziam parceria. Certo? Você sabe que na linha de colocar o boi no arado tem uma regra. Nunca se coloca 2 bois novos no arado. Porque se você bota 2 bois novos, você tem força, mas não tem direção. Você não pode botar 2 bois velhos no arado, porque você tem direção, mas não tem força. Então o que você faz no arado? Bota um boi velho e um boi novo. O boi novo dá a força e o velho dá a direção. A vaca velha é a Noemi. E a vaca nova é a Rutinha. Eu gosto que vocês nunca mais vão esquecer desse texto. Se alguém perguntar, acabar o culto, o pastor pregou o quê? Vaca nova, vaca velha? Se você contar isso para sua sogra, vai achar que você está xingando ela. Mas olha aqui, isso é sensacional, gente. Olha só, uma mulher em casa, levando experiência. Porque muitas vezes nós alternamos. Em algumas situações, alguém vai ter mais experiência do que o outro. Às vezes é sua mulher que vai ter uma experiência, uma expertise para resolver um assunto extraordinário, que você nem consegue enxergar. Às vezes é seu marido. São as duas trabalhando. Quando ela chegou com aquela cesta básica, que a Noemi olhou, Noemi falou, Rutinha. Nossa, com Bolsa Família desse, até eu estou querendo votar no Lula, não é? Não, esquece. Sangue de Jesus tem poder, não tinha nada que falar disso. Senhor, o Satanás querendo entrar na minha pregação.
Meu Deus, eu querendo atrapalhar tudo. Esquece, deleta. Não aplaude, não. Não aplaude, não. Nossa, minha mulher está aqui, ela me fulmina. Escute só, a véia falou, Rutinha, menina, onde se arrumou essa cesta? Ela falou, Noemi, estou catando na terra de um homem tão bom, botou pãozinho na minha boca, deu aguinha, me ofereceu proteção, falou para ninguém me pegar. O nome dele é... A véia falou, Boaz é parente do meu marido. É ele que... Nossa, Deus não nos desamparou. Deus não te desampara, Deus não desampara quem luta. Não entrega os pontos não, rapaz. Às vezes o casamento está ruim mesmo. Tem hora que está ruim mesmo. Está ruim. Você sabe o que é ruim? Tem gente que nem sabe. Às vezes o namorado acha que está traumatizado. Você não sabe o que é trauma de casado, rapaz? Trauma de namoro é cosquinha. Casa para você ver o que é. Vai. Olha só. Noemi falou, Deus ainda é conosco. Claro que é, as duas estão lutando. Aí a véia, malandra, a véia falou, chega aí, Rutinha. Senão é uma parada para tu, que tu tá novinha. Vai vir a festa da colheita. Na festa da colheita, o dono da propriedade faz uma comemoração. Entendeu? Então, durante essa festinha, você toma um banho, bota uma roupa maneira, um perfuminho e vai para a festa. Fica de olho no Boaz, perde ele de vista não. Ele é seu alvo. Não se ofereça, porque o homem não gosta de mulher oferecida. O homem gosta de mulher difícil. Entendeu? Não seja fácil para o seu marido não, tem que ser difícil mesmo. Tá bom? O homem não gosta de mulher fácil não. Ele reclama da senhora ser difícil, mas pode notar se ele não está lá. Comendo na sua mão assim, ó. Você fala, meu amor. Ele fala, meu amor, você fala, o que é? Agora, olha só. Ela tomou um banho, botou uma roupa. E Noemi falou, fica de olho onde ele deitar. Onde ele deitar, você deita perto dele e não se oferece, fica lá. Se ele acordar e te ver, tá bom. Se ele não te ver, descobre o pé dele que vai fazer frio de madrugada, ele acorda com o pezinho e aí ele vê você. Ela foi lá, porque era assim, ó, uma pegando a comida e levando para casa, outra pegando a informação, dando para que estava com comida e indo lá fora agir. É uma parceria, isso é família. É assim que funciona. Agora ela foi para a festa, está lá. O Boaz foi deitar num cantinho, que é que ela fez? Foi lá e deitou pertinho do pezinho dele, ficou lá. Só na dela. De noite o pezinho, ela descobriu o pé dele, o pezinho dele ficou frio. Ele acordou e falou, que é isso, o pé frio? Quando ele olhou aquele montinho, ele falou, que é isso? Ela falou, Rutinha. O que está fazendo aqui, Rutinha? Estou aqui, né? Estou aqui. Em busca de um resgate. Parece até filme do soldado Ryan, não é verdade? O resgate da Rutinha. Ela falou, estou aqui em busca de alguém que me resgate. Ele falou, fica aí, Rutinha, fica aí. Fica aí que tem um garoto mais novo aí que pode resgatar você, que é um parente mais próximo do Elimeleque. Amanhã eu vou resolver isso. Se ele quiser resgatar você, ele resgata. Se ele não quiser, eu pego você, Rutinha. Rutinha falou, então já não tinha ninguém, já tem dois? De manhã, certo? Foi para a porta lá da estrutura lá, onde os rabinos, os anciãos se reuniam e mandou chamar o garoto mais novo. Só que essa turma mais nova tá ruim, né? Tá ruim. Uma mulher velha, se a mulher... Tem um homem com mais de 35 anos, levanta a mão. Olha, esses homens são tudo grosso, ignorante,
não chora, não tem medo de barata. Se o cachorro morrer, ele enterra. Pode notar. É assim. Se a senhora falar para um homem desse mais velho, eu te amo, sabe o que ele fala? Obrigado. Obrigado, você faz muito bem me amar, porque eu sou um cara amável, realmente. Agora, fala para um menino novo desse, casa com um garoto assim de 23 anos e diz para ele, eu te amo. Diz. Ele vai fazer assim. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Nossa, não estou falando que garoto novo não é macho, não é isso, não. Tá certo? Eu estou brincando, obviamente, mas eu estou querendo te mostrar, certo? Para onde é que nós estamos indo. O cara foi de manhã, chamou o cara mais novo, falou, aí maluco, a Rutinha está aí na parada. Quer pegar a Rutinha? Ele falou, pego. Ele falou, mas se pegar a Rutinha tem que pegar todas as terras, tudo e cuidar de tudo. Ele falou, aí não. Ele falou, então me dá a sua sandália. Pegou a sandália dele, que era no costume dele, depois você vai ler lá. Também não sou obrigado a explicar tudo. Pegou a sandália no acordo e Boaz pegou Rutinha. Eram quantos nessa família? Vamos ver se você lembra. Eram quantos? Depois foi para, depois veio para, depois foi para, depois veio para, depois ficou para, e agora chegou Boaz. Boaz chegou, menino. Já estou acabando já. O Boaz pegou Rutinha. Pegou, irmão, estou falando sério. Está aqui na Bíblia, você está rindo de quê? Está aqui. Passou o cerol na Rutinha. Pegou, está aqui. Pegou a Rutinha. Rutinha engravidou. Olha o negócio melhorando. Tinha quantos agora? Não, ainda não nasceu o menino não, pelo amor de Deus. Isso aqui não é bebê reborn não. Não, isso aqui tem gestação, certo? Tem quantos agora? 3. Aí Rutinha fica grávida, sim ou não? E agora tem. E quem é o quarto? Como é que é o nome do garoto? Sabe? Fala assim, Obed. Isso. O Obed nasceu. Você sabia que o Obed que nasceu é pai do Jessé? Você sabia que Jessé é pai do Davi? Você está entendendo onde Deus escreveu o nome de uma família que não desiste? Eu não sei onde seu filho está hoje. Eu sei onde ele pode estar amanhã. Isso eu sei. Certo? Eu não sei onde seu casamento está hoje. O que você está vivendo. A dificuldade que você está enfrentando. Família é feita de casamentos, é verdade, de filhos, de mortes, de nascimentos, de desistência, de perseverança, de abandonos. É isso. Isso não é a história da sua, não, meu irmão. É a história de todas. Mas quando você pega 2 mulheres na genealogia do Cristo, dá para botar aqui, por favor, Mateus 1, verso 5? Eu acho que é isso. Mateus 1, verso 5. Presta atenção. E Salmão gerou de a... Quem é essa mulher aqui? Ela era uma ex-prostituta, que abrigou os 2 espias enviados por Josué. Ela era uma moradora de Jericó, prostituta, que resolveu construir uma família e mudar de... Essa mulher que conseguiu se casar com esse cara, que é um cara extraordinário, que aceitou se casar com alguém que tinha um passado ruim, mas um futuro sensacional, gerou um cara. Que cara é esse? Como é que era o nome do cara que se casou com Ruth?
E como é que é o filho dos dois? O nome de uma ex-prostituta e de uma moabita que resolveram construir uma estrutura familiar forte foi colocada nada mais, nada menos do que na genealogia do Filho de Deus. Então não entrega os pontos não, filho. Pode não estar fácil, mas o Deus que você serve, ou você é Ruth, ou você é órfã, a decisão é sua.